ou de outras doenças. Dai-nos a tua paz, hoje e sempre. Bom, hoje, o estudo de hoje, dia 6 de junho de 2021, né, da Revista Espírita de maio de 1861, nós vamos fazer a discussão das seguintes temáticas. Discussão do senhor Allan Kardec, que Itamar vai ficar responsável por essa temática, com 15 minutos. Fenômeno de transporte, Marcos Pessoa aqui, e palestras familiares do além-túmulo, o Dr. Glass, 10 minutos, Roberto vai conduzir. Eu não sei se eu disse o tempo meu, mas é 15 minutos também. Os demais irão falar posteriormente, e aí eu estabeleci o seguinte: como nós temos 90 minutos na totalidade, e que nesse primeiro momento nós vamos gastar 40, nós ficaríamos, a princípio, utilizando 5 minutos, e depois, se houver necessidade, a gente retoma a discussão para que a gente faça as nossas considerações a partir daí. Então, iniciando, Itamar vai apresentar agora, nesse exato momento, o discurso do senhor Allan Kardec. Beleza, faltando 15 minutos, me avise, por favor, pessoal. Veja bem, em maio de 1861, Kardec vai fazer um discurso justamente quando começa o 4º ano da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos fazer um retrospectozinho para a gente perceber, né, a contextualização do período, por que ele fez aquilo, e também observarmos se teve alguma mudança, teve evolução nesse pensamento dele. 1º de abril de 1858, Kardec, juntamente com outros membros, outras pessoas que participavam de sessões experimentais na casa dele, vendo que tinha crescido muito o número de pessoas e que não comportava, tomaram por bem alugar um espaço em Paris e fundarem ali aquilo que ficou conhecido como sendo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou, uma linguagem mais popular nossa, o primeiro centro espírita que se tem conhecimento, porque antes também, segundo informação do próprio Kardec, já se realizavam outras atividades em outros lugares, então não se sabe, oficialmente é essa informação, mas nós vamos perceber nos discursos dele que ele faz referência. Quando, em julho de 1859, ele vai publicar um artigo interessante, que inclusive a gente recomenda para todo mundo ler, que é o artigo intitulado de Sociedade Espíritas de Estudos Parisienses, que é um artigo fantástico, onde ali ele vai explicar, né, que a origem da sociedade não teve um projeto preconcebido. E ele vai também dizer que houve necessidade das exigências legais de um regulamento, embora a gente perceba ao longo do tempo que esse regulamento foi se ampliando. Ele também abre mão da direção, embora o pessoal não permita isso, mas eu vou trazer uma frase que ele ficou como presidente de honra, e ele disse o seguinte: é justo que cada um participe dos encargos e das honras. Olha aí o desprendimento de Kardec, justamente com a socialização, que às vezes a gente fica assim muito atrelado às direções das instituições às quais nós fazemos parte. E aí, Kardec já mostrou, olha, é justo que cada um participe dos encargos e das honras. E lá naquela época, em 1859, ele já cita, né, a curiosidade das pessoas, a busca de muitas personagens ilustres, curiosidades de muita gente, só que aí eu vou chamar a atenção para o mais importante. Ele diz, olha, a sociedade vai se pautar sempre na observação dos fatos e do raciocínio. E ele vai dizer ainda, as evocações que iremos fazer vai nos permitir sempre um olhar investigador. E ele ainda diz, o ABC da ciência espírita é a comunhão dos pensamentos e dos sentimentos do bem. E o objetivo é pesquisa e as consequências morais.
Isso em 1859. Em 1860, porque sempre que tinha um aniversário, ele fazia um discurso, uma espécie de uma solenidade, né? Em 1860, ele vai justamente, na revista de abril de 1860, ele vai ter novamente informações, quando ele vai trazer o regulamento, que depois vai levar para o Livro dos Médios, no capítulo 30º, e ampliado em algumas coisas que tem algumas modificações, ele vai dizer: o objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita, e não para convencer as pessoas, mas para se instruir. Olha que coisa interessante ele vai trazer. Veja que já houve uma mudançazinha, né? Ele já começa a dizer, olha, ele antes falou da curiosidade, agora em 1860 ele já vai dizer, ó, o objetivo não é convencer, o objetivo é instrução. E aí ele vai dizer, a sociedade não é uma sociedade de propaganda nem de seita. Aí ele vai falar já sobre a ordem, já vai falar sobre métodos que em 1858, 59 não falava. Então, aqui em 1860, ele já vai falar sobre métodos, sobre regulamento, sobre as regras. Aí chegamos em 1861, que é o objeto nosso. Aqui, ele inicialmente, esse artigo, eu fiz mais ou menos um ensaio comigo mesmo, dá mais ou menos uns 32 minutos de fala de Kardec. Eu acho que Kardec fala uns 32 minutos e meio, por aí assim, viu? Eu cronometrei, li um parágrafo, outro, é uns 30 minutos. Aí já fica subentendido para a gente que não precisa falar muito, como às vezes a gente fala 1 hora e meia nas palestras, né? 30 minutos é suficiente. Ele inicia agradecendo aos espíritos, inclusive ao presidente espiritual, e aí ele faz logo uma autoanálise. Ele diz, a experiência nos demonstrou lacunas lamentáveis na constituição da sociedade. Lacunas que abriram, né, a porta para certos abusos. Olha aí, já um amadurecimento no pensamento dele. Ele diz, rapaz, ó, fizemos um bocado de coisa que hoje nós faríamos diferente. Né? Aí a gente percebe justamente isso. Mais na frente, é um carro do ovo que vai passando aqui, aí os cachorros começam a latir. Aí ele fala sobre a necessidade da reforma do estatuto, né, do regimento, do regulamento. Ele diz, entre as reformas mais úteis, é necessário colocar em primeira linha a instituição de associados livres, ou seja, a gente percebe que inicialmente ele abriu, mas depois começou a fechar, e agora ele sente a necessidade mais ainda de fechar. E aí ele vai falar de membros, daqueles que participam dos trabalhos, dos estudos, vai falar dos critérios, restringir o número de ouvintes e cercar com mais dificuldades para uma escolha mais severa na admissão. Veja que critérios, seletividade, né? Isso aí a gente já percebe que ele começou a ser mais criterioso na admissão. E isso ele jogou o quê? Para a sociedade, para os outros membros. Esse é o discurso que ele estava falando, não é aniversário, é uma espécie de uma palestra, como a gente chama hoje, né? E mais na frente ele vai falar sobre o fenômeno, olha que ele reforça, veja que em 1859 ele já falava isso, ele vai dizer aqui, de resto, seria bem deplorável que a propagação da doutrina fosse subordinada à publicidade de nossas sessões. Aí ele vai dizer, ó, o fenômeno não convence, não adianta a gente querer divulgar a questão, a verdadeira convicção, ele diz, não se adquire senão pelo estudo, a reflexão e uma observação continuada. Gente, isso é maravilhoso. Isso a gente perdeu e a gente não pode, a gente tem que readquirir isso. A verdadeira convicção não se adquire senão pelo estudo, a reflexão e a observação continuada. Eu me perguntei ao longo desses 40 anos por que Kardec colocou no Livro dos Médios lá um artigo sobre espíritos. Ele colocou logo no início, porque ele não queria deixar dúvida sobre a convicção, que infelizmente ainda escuto muita gente no movimento espírita com dúvidas sobre a existência dos espíritos. Pasmem vocês, mas tem. E ele continua dizendo, estudai primeiro e vereis em seguida como compreendereis melhor. Veja que ele reforça essa questão, essa tese sempre do estudo. E aí ele vai dizer, o espiritismo, ao contrário, não admite confiança cega. Olha aí, a questão da racionalidade sempre presente em Kardec. Aquela questão da fé cega, ele sempre bate. Não, é preciso ter racionalidade. E ele continua,
as nossas sessões, não sendo sessões de demonstração, sua publicidade não alcançaria o objetivo. Ele reforça isso. Para que está divulgando? Porque muita gente, na época, eu acredito, que dizia, rapaz, tem que deixar as pessoas virem para verem os espíritos, para serem convencidos, vamos divulgar isso no jornal, em todo lugar. E aí Kardec, não, o objetivo das sessões é instrutivo. Ele reforça muito essa tese. Aí ele diz, ora, o que nós queremos é que, saindo de nossa casa, os ouvintes não levem a convicção, levem da sociedade uma ideia de uma assembleia grave, séria, que se respeita e sabe fazer respeitar, que discute com calma e moderação, examina com cuidado, aprofunda todo com o olho do observador consciencioso que procura esclarecer. O tempo inteiro ele reforça essa tese da consciência. E aí, mais na frente, ele vai dizer, quando vai falar sobre a ciência espírita, ele reforça também a tese, em todos os artigos ele vai sempre nessa direção, a ciência espírita, e ele vai dizer, toda ciência em seu início forçosamente encontra fatos que à primeira vista parecem contraditórios. Sim, a questão do inexplicável, a questão do sobrenatural, do maravilhoso que a gente já leu. E ele diz, olha, toda ciência tem isso, mas é preciso estudar, é preciso fazer, como ele diz, um estudo completo, minucioso, para demonstrar a conexão. E ele continua, com esse objetivo, recolhemos os fatos, examinamos-los, escrutamos naquilo que tem de mais íntimo e nós o comentamos, discutimos friamente. Observe a palavra friamente, friamente sem entusiasmo. Isso, inclusive, serviu para mim, que eu sou muito entusiasmado. E aí ele disse, olha, discutimos friamente, sem entusiasmo, o uso da razão e menos da emoção. E aí ele justifica aqui o título. Olha que coisa interessante, quando ele diz, o objeto perfeitamente caracterizado pelo simples título de Sociedade de Estudos Parisienses que adotamos, já explica, eu confesso para vocês que eu não tinha observado, Sociedade Parisiense de Estudos. Veja que ele coloca estudos como sendo dentro da Constituição, inclusive no título. Dentro do título. Por isso não. E aí ele reforça a tese de que o Espiritismo é uma ciência. Ele vai dizer, o Espiritismo é uma ciência. E não mais do que outra ciência. Não se pode aprender brincando. Olha o que ele diz aí, gente. Não se pode aprender o Espiritismo brincando. E ele continua dizendo, chegar ao estado de verdade absoluta, olha aí, quando ele vai se referir à verdade, chegar ao estado de verdade absoluta, senão depois de um grande número de observações. Eu queria reforçar essa tese dele, que ele sempre fala, olha, informações dos espíritos e observações. Por isso aqui lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 257, ele vai dizer, depois de ouvir milhares de espíritos, depois de observar milhares de comunicações. Aí ele reforça essa tese dele no chamado método experimental e de repetições, quando ele diz, é por isso que não recuamos. Gente, presta atenção nessa frase. É por isso que não recuamos diante da monotonia das repetições. Repetir é monótono. Repetir é monótono. Repetir. E ele repetia diversas vezes. O quê? As perguntas para os espíritos. Pelos estudos que nós fizemos até agora, nós estamos em 1861. A gente vai ver muita coisa ainda. Palestra de familiares de além-túmulos. As evocações, as comunicações espontâneas. As perguntas de Kardec eram sempre, como é que você está? Você está feliz? Ele fazia, às vezes, perguntas várias vezes ao espírito, através de um médium e de outro, ou através de vários médios, porque é monótono aquilo, isso é monótono. Às vezes, na atividade mediúnica, a gente quer atender o espírito 1, 2 no máximo, e até logo vai embora. E aí não passa a ser um objeto de estudo. Aí ele diz, porque dessas repetições ressaltam confirmações e nuances instrutivas.
Aí ele fecha dizendo, é a fé na experiência. Quer dizer, a fé, veja que ele colocou a fé atrelado à experiência, que é o quê? Aquilo que vai confirmar ou negar. Veja que coisa interessante. E aí ele diz que a sociedade se abstém de tratar de questões políticas e religiosas. Eu grifei isso aqui porque é importante. Na sociedade, nós não tratamos de questões políticas e religiosas. Quanto tempo aí, pessoal? Me dá água aí, Cristian. Está fechado o microfone. 14 minutos. Eu já tenho 14? Tem. É nada, é mesmo. Beleza, para fechar, ele vai reforçar a tese das verdades espíritas, né? Quando ele vai dizer, aqueles do verdadeiro espírita, melhor dizendo, ele vai trazer essa alcunha do verdadeiro espírita, aqueles que não podem ser considerados como verdadeiros espíritas, isso ele já levou lá, já estamos em 1861, ele levou para o livro dos médios antes dos sistemas, quando ele vai falar dos 4 tipos de espíritas, que ele cita verdadeiro espírita, cita aqueles entusiasmados, aí ele reforça essa aqui. E, por fim, para finalizar, ele diz, depois de ter, ao começar, agradecido aos espíritos que nos assistem, não devemos nos esquecer dos seus intérpretes, ou seja, dos médios. Um agradecimento aos médios, e ele finaliza falando sobre o princípio da reencarnação. Quando ele diz, sem a reencarnação, não tem explicação lógica, racional para nada. E aí ele, no penúltimo parágrafo, ele vai reforçar a tese da sociedade, trazer como a sua influência moral e reforça também a tese dos verdadeiros espíritas, que são aqueles que buscam se convencer através da instrução, através da filosofia, da compreensão, mas, acima de tudo, através de uma mudança de vida, tornando-se seres melhores. Beleza. $15 minutos e 18 segundos. Foi em cima. Roberto, marca para o meu tempo aí, por favor. Tá bom, vou marcar aqui, viu? Ok. Iniciando. Pronto. A temática de hoje é fenômenos de transporte. Kardec vai fazer essa discussão, que eu considero assim extremamente importante, e ele já havia feito também sobre alguns fenômenos desse porte na Revista Espírita de 1860. E ele vai discutir aqui inicialmente sobre a questão desse fenômeno que ele considera um fenômeno raro, pelo fato de uma série de situações. Ele pega esse artigo, inclusive, coloca no Livro dos Médiuns, e vai fazer essa discussão, inicialmente dizendo a respeito, ou narrando a respeito de uma médium que tinha mais ou menos 16 a 17 anos e que ele tinha possibilidade de fazer ocorrer esses fenômenos. E aí eu comecei a perguntar, bom, ele às vezes pode ser provocado, mas às vezes é espontâneo. Agora, existe uma coisa que é muito interessante, é que você não pode fazer esse fenômeno ocorrer simplesmente porque você tem essa ou aquela vontade. Isso não ocorre. Isso tem que ter hora marcada. Aí Kardec ele vai tomar isso como um dos problemas também a respeito dos empecilhos. Ele diz assim, lá que está no Livro dos Médiuns, na questão 200, na página 160 e 126, e ele diz o seguinte, para esse fenômeno se produz necessário, se faz que as propriedades essenciais do espírito motor se aumentem com alguma dos médios, algum do médio. É que o fluido vital, indisponível à produção de todos os fenômenos mediúnicos,
é apanágio exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a impregnar-se dele. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis do vosso meio ambiente, isolar, tornar invisível e fazer com que se mova alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Quando ele vai relatar a respeito disso, desse tipo de fenômeno, ele vai falar a respeito de uma questão da mãe da médium, que se apresenta ali e que havia sido enterrada com um anel. Eu fiquei até meio assim, poxa, essa questão cultural é meio maluca por conta de que, geralmente, aqui no Ocidente, as pessoas não fazem, leva esses bens materiais. Eu só havia tido conhecimento na antiguidade que as pessoas acabavam fazendo esse tipo de situação que levava um monte de coisa, porque quando ressuscitasse, voltaria à necessidade de tê-los na sua vida diária. Mas aí o que é que acontece? O espírito vai fazer um fenômeno que inicialmente parece não convencer, e aí deixa na mesa o anel. E esse anel, Kardec começa a investigar para saber por que isso aí como é que poderia acontecer. E, ao mesmo tempo, livraria-se necessariamente da questão do embuste, porque ele chama a atenção de que esse fenômeno, embora sendo um fenômeno raro, ele tem possibilidade de ser feito por prestidigitadores. Então, isso poderia fazer com que esses indivíduos viessem a burlar e demonstrar. Aí ele diz que o estudo da doutrina espírita, pela necessidade que se tem de avaliar, de perceber melhor, é a única condição que você pode perceber se o fenômeno é falso ou não, em razão de que a doutrina espírita dá os elementos essenciais para que a gente possa perceber melhor. E ele vai, aos poucos, falando a respeito não só do fenômeno de transporte, mas também do fenômeno de tangibilidade, tanto é que ele traz no Livro dos Médiuns das manifestações espíritas, no capítulo 5, as manifestações físicas espontâneas. Aí ele vai trabalhar a questão da dissertação de um espírito sobre a questão do transporte, de como é que isso ocorre, que eu achei assim extremamente importante. E aí ele diz assim, bom, lá no Livro dos Médiuns, ele diz, evidente pois, e o vosso raciocínio, estou certo, a sancionar que os fatos de tangibilidade, como pancada, suspensão e movimentos, são fenômenos simples que se operam mediante concentração e a dilatação de certos fluidos, o que podem ser provocadas e obtidas pela vontade e pelo trabalho dos médiuns. Aí ele relata a respeito de que esses transportes são complexos em razão de que há uma necessidade de ser obtida apenas por um médium ou espírito. Aí ele vai demonstrar mais adiante sobre uma série de fenômenos que vão ocorrer e que isso dá lugar à demonstração da verdade sobre esses fatos, e que ele coloca assim de uma forma muito interessante, quando ele diz assim:
quando ocorre um fenômeno desse tipo, algumas vezes a médium que estava lá via a mãe, via os parentes, que é a questão do que se trata a doutrina espírita sobre a vidência, e que ela, naquele exato momento, considerava como alucinação, mas ela, de certa forma, tinha uma coisa que chama a atenção. Por que ela, toda vez que iria fazer esse tipo de trabalho, de fenômeno que vinha a ocorrer, ela acabava entrando num processo que ela deveria dormir, ela teria que ficar nesse exato momento dormindo depois de 2 horas. Isso é que deveria fazer com que se produzisse esses fenômenos. Mas os espíritos que estavam ali, que se prestavam a auxiliar, eles vão mais adiante fazer alusão a respeito de por que isso ocorria e que por que era necessário que houvesse esse processo. Aí ele vai dizer, bom, nem todo médium tem as mesmas proporções, as mesmas condições de produzir esse fenômeno em razão de que existe determinadas especificidades. E essas especificidades dependem muito, vamos dizer assim, vamos dizer assim, da permeabilidade do médium e, consequentemente, do espírito, por conta de um fator que é, na verdade, o fluido vital. Então, para que esse fenômeno venha a ocorrer, os espíritos entram num processo vamos dizer assim, eu colocaria aqui uma palavra como simbiose, que entrariam e se encaixariam de forma, ou não, de simbiose não, de mimetismo, para que ele adquira esse fluido vital e possa, de alguma forma, manipular o fluido e envolver o objeto em questão. Aí é perguntado para os espíritos que vão responder naquele exato momento, e eles dizem que é a evocação de Leão, que é interessante quando ele diz, eis-me pronto a cumprir a promessa que vos fiz, Senhor, que era a questão de esclarecer, porque os fenômenos estavam ocorrendo de que maneira. Aí Kardec diz assim, podeis dizer-nos, por favor, porque esses fenômenos se produzem no sono magnético do médium, e isso se deve à natureza do médium. Os fatos que eu produzo quando o meu está adormecido poderia também produzir-se em estado de vigília. Ou seja, ele não deixa a coisa simplesmente que isso é uma regra geral de que todo médium que vai fazer ou que está produzindo esse fenômeno ocorra no estado de sono magnético, mas, consequentemente, poderia haver outras possibilidades, e o espírito, nesse artigo, vai demonstrar que isso é possível ser feito. E aí ele diz assim mais adiante, por que fazeis esperar tanto tempo o transporte de objetos e porque exercitai a cobiça do médium, provocando nele o desejo de obter o objeto prometido, esse tempo me é necessário para preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, por vezes é apenas por divertir os presentes e o sonâmbulo. E ele vai relatando que essas questões, Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, na página 129 e na página 130, que ele vai discutir, trazer na íntegra esse artigo, falando a respeito da produção desses fenômenos. Eu tinha pensado, ele vai e coloca,
que a excitação poderia produzir mais abundante emissão de fluidos da parte do médium e facilitar a combinação necessária. Vós vos enganaste, Senhor. Os fluidos que nos são necessários não pertencem ao médium, mas o espírito, e pode-se mesmo, em certos casos, dispensá-lo e o transporte ocorrer imediatamente. O que a gente toma como referência é que essas questões são muito dignas de se debruçar sobre esses conteúdos, de como se forma esses fenômenos. E lá Marcos, embaixo, 2 minutos, viu? já Kardec diz assim, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros, porque muito difíceis de realizar são as condições que se produzem. Consequentemente, nenhum médium pode dizer a tal hora ou em tal momento obtereis um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito se vê abstado na execução da obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque quase sempre entre estes se encontram elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços dos espíritos. A gente percebe nitidamente que são fenômenos de efeitos físicos e que o que se tem relatado, ou alguns indivíduos têm relatado a questão da pintura, que no momento em que há uma zoada muito grande, ou um murmúrio dentro da sala em que se faz, isso pode prejudicar, porque o médium também está, de alguma forma, envolvido nesse processo e poderia trazer problemas mais sérios, que é a questão de que a gente percebe nitidamente sobre esses fenômenos de transporte e que são raros de acontecer. O artigo ele não vai dizer item por item como se estabelece, em razão de que a ciência, naquele exato momento, não havia avançado o suficiente para compreender determinados elementos que hoje a física certamente já faz algumas colocações. Eu estive pesquisando e vendo a respeito de como é que ocorre alguns elementos. É claro que nós estamos falando do mundo espiritual e da intervenção do mundo espiritual e da parcela do médium. Já fechou aí, Roberto? Tempo esgotado. Valeu. Sou eu, né? Muito bem. Deixa eu também zerar aqui para eu cronometrar. A minha responsabilidade é falar sobre conversas familiares de além-túmulo, né? O Dr. Glass. Esse doutor, ele nasceu em Lyon e desencarnou em 21 de fevereiro de 1861, né? Com 35 anos. E foi evocado lá na Sociedade Parisiense de Estudos em 5 de abril de 1861. Né? Então, a gente vê aí que é praticamente 2 meses e meio, né? Fevereiro, não, 1 mês e meio, né? Do desencarne dele. E essa evocação foi interessante, porque, na realidade, foi uma pessoa que foi um espírita dedicado. Então, ele foi uma pessoa que estudou, que se dedicou, que aprendeu sobre a doutrina espírita, né? E isso conduziu a nós, né, no nosso entendimento, a percepção dele, né, o entendimento dele, lá no plano espiritual, do que ocorria com esse conhecimento espírita. Né? Aí a gente se reporta lá ao capítulo 6, segunda parte do Livro dos Espíritos, da vida espírita, mais especificamente lá da questão 237 a 257, que é a percepção, sensação dos espíritos, né? E sofrimento dos espíritos quando do desencarne. Tá? Só que ele teve uma enfermidade assim, longa e muito dolorosa, né? Mas ele, com o conhecimento espírita, isso favoreceu muito, inclusive, pela questão da desencarnação. Então, ele foi evocado, né?
E Kardec disse que seria muita valia essa comunicação, primeiro por ter sido solicitado pelo pai e ter sido solicitado pela esposa, mas também para agregar conhecimento e entendimento do mundo espiritual por parte de alguém que estudava a doutrina dos espíritos, né? O que o espírito ele ficou imensamente feliz por poder, de um lado, consolar os seus entes queridos e, do outro, auxiliar nos estudos instrutivos, né? Que, como Itamar comentou, era o maior propósito, né, da Sociedade Espírita Parisiense, né? E Kardec, ele pergunta, né, que ele desencarnou em virtude de uma moléstia, né, de uma doença muito cruel, e pede assim que ele explique a sua situação, né, no além-túmulo. E o espírito ele fala, né, que na realidade esta doença, né, foi mais de âmbito moral do que físico, mas que repercutiu fisicamente. Observemos que hoje os estudos na área da psique relatam sobre isso, sobre somatização das doenças psíquicas emocionais, né? Se exterioriza fisicamente, nós somatizamos, e foi um caso dele. E ele, inclusive, ele fala que era um trabalho muito obstinado, né? Que ele se dedicava muito, havia uma agitação do cérebro, conforme ele mesmo relata, né? E que acabou desencadeando essa situação. O mais interessante, né, o Kardec coloca na observação, que o pai dele, antes da comunicação, teria comentado sobre isso e não era do conhecimento do médium, né? O pai relata, inclusive, que ele tinha uma vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas. E um acidente inicialmente desconhecido, e aí fica uma interrogação, eu não se foi a gente não sabe definir que tipo de acidente foi, porque fala inicialmente desconhecido, né? E aí eu fiquei na dúvida se foi um acidente físico ou se foi um acidente no cérebro, né? Um AVC, por exemplo, né? O que teria abreviado a sua existência, né? E aí Kardec ele pergunta se a crença, essas crenças, o conhecimento espírita teria auxiliado a ele suportar o sofrimento com coragem, né? E o espírito diz que sim, né? Que ele tinha consciência de uma vida melhor, né? Do nosso propósito, do nosso objetivo aqui, passar pelas experiências encarnatórias, justamente para galgar condições melhores no além-túmulo, né? Inclusive, a gente pode se reportar à questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala qual o propósito da encarnação, que é o nosso aperfeiçoamento segundo informação dos espíritos, né? E aí Kardec continua perguntando se as crenças, o conhecimento espírita teria contribuído para apressar o desprendimento, o desencarne. E o espírito responde, infinitamente, né? Dizendo que as ideias espiritualistas, o conhecimento da doutrina espírita, o auxiliou a ele sair da roupagem física com maior possibilidade, uma vez que ele vislumbrava melhores condições no além-túmulo, né? E aí Kardec continua, aí vai a parte da perturbação, né, que a gente pode encontrar no Livro dos Espíritos, a segunda parte, né, que fala sobre no mundo espírita, a volta do espírito, perturbação que se segue à morte. Isso está lá no capítulo 3, da segunda parte, tá? Então, o Kardec pergunta se ele, na realidade, quando desencarnou, né, qual teria sido o estado de perturbação, a natureza de perturbação dele, né? A perturbação que ele experimentou. E o espírito do Dr. Glass fala que quando ele morreu, quando desencarnou, ele tinha perfeito conhecimento de si e entrevia com calma e muitos outros, o que muitos outros temiam, né? Então, ele conseguiu se desprender do corpo sem aquele temor que a maioria de nós, né? E a gente inclui até nós espíritas, possuímos, né? Então, o transpasse dele, quer dizer, o estado de perturbação foi muito rápido, né? Ele adquiriu a consciência rapidamente no além-túmulo, né? Só que ignora o tempo preciso. Para ele foi rápido, tá? Mas ele, quando desencarnou, ele disse que teve logo uma percepção da sua condição
no além-túmulo, né? E aí o Kardec ele pergunta, no momento em que vos reconhecesses, achasses isolado, ele disse sim, tá? Ele estava assim, ainda muito ligado à Terra, em alguns termos, mas que pouco a pouco ele foi tendo a percepção dos espíritos que estavam no seu derredor, tá? Aí a gente volta lá a falar daquele, no capítulo 6, da segunda parte, da vida espírita, e mais especificamente na questão 257, que fala do ensaio teórico da sensação dos espíritos, né? Então, cada um vai ter uma sensação diferenciada dependendo do seu estágio evolutivo, da sua condição, seu entendimento e suas crenças, né? Agora, uma coisa interessante, perguntou-se se ele tinha contato com o pai e com a antiga companheira, e ele disse que sim. E aí perguntaram, não, daqui, estando aqui conosco, você consegue vê-los, né? Ele sim, perfeitamente. Aí o Kardec coloca uma coisa interessante. Isso não aconteceria se fosse um espírito inferior, tá? Então, se ele tem essa capacidade, mesmo estando naquele ambiente, poder ver, perceber, né, os seus familiares, no caso específico o pai e a esposa, porque era um espírito de um grau um tanto mais elevado, tá? Aí faz agora, a partir da 12ª pergunta, é sobre a questão do perispírito, muito interessante, né? Se o espírito ele tem uma percepção da diferença entre ele e o perispírito. E ele faz uma colocação lá do René Descartes, né? Mais ou menos parecida, que ele fala, penso, logo sinto e tenho uma alma, como disse o filósofo, foi o René Descartes. Cogitus ergo sum, né? Penso, logo existo. Então, ele tinha essa percepção dele e que o perispírito era um corpo, né? Que tem sensiado, mais sutil, mas que era um corpo também material, né? E aí ele se adentra. Credes que a faculdade de pensar reside no perispírito? Numa palavra, que a alma e o perispírito sejam só a mesma coisa? E o espírito do Dr. Gleitz fala absolutamente, né? Como se você perguntasse se o pensamento reside no seu corpo. Claro que não, né? Então, nós somos espíritos e quando perdemos a roupagem carnal, nós recebemos, não, nós vamos ficar nas esferas espirituais com o corpo perispiritual, um corpo fluídico. Podemos nos aprofundar isso lá no Livro dos Espíritos, a segunda parte, né? No capítulo 1 dos Espíritos, que trata sobre o perispírito. É questão 93 a questão 95. Agora, coisa interessante, né? O Kardec perguntou se ele poderia indicar onde ele estaria. E ele falou, eu estou à esquerda, a vossa esquerda, a esquerda de Kardec, e a direita do médium. Só que entre eles, né? Pegando metade de um, metade do outro. Interessante. E aí, Kardec pergunta, foste obrigado a deixar o vosso lugar por eu me encontrar onde estava? E o Espírito diz, absolutamente, não houve necessidade nenhuma, né? Nós passamos através de tudo, como tudo passa através de nós, né? É o corpo espiritual. Então, o corpo perispiritual, ele pode passar por todo lugar. Parece que meu tempo acabou, eu vou deixar agora para o segundo momento, tá bom? No meu restante momento eu falo do restante, tá bom? Bom, agora é a vez de... Eu botei aqui Anderson, Beto, Fred e Roberval. Então, vamos seguir essa lista aqui. É a vez de Anderson fazer as suas considerações. Marcos, quando faltar 1 minuto, por favor, me avisa, tá bom? Bom, pessoal, eu vou focar aqui, apesar de todos os artigos serem muito bons, mas eu vou focar aqui alguns comentários sobre o artigo apresentado por Marcos, né? Fenômeno de transporte, porque ele traz algumas questões muito interessantes. Eu dividi minhas observações aqui em 2 partes, certo? A primeira parte que eu quero falar agora nesses 5 minutos vai ser direcionada diretamente ao artigo, né? As colocações que estão feitas no artigo, as respostas do espírito. Na segunda parte que eu terei na frente,
Eu vou ver o que vocês, se vocês vão comentar alguma coisa ou não, enfim, não sei o que cada um preparou. E aí eu vou fazer na segunda parte alguns comentários ligados ao que está no Livro dos Médiuns, certo? Mas na primeira parte eu fiz 7 observações. Ó. Primeira, nas questões 5 e 8, né, da evocação feita ao espírito, o espírito faz referência à natureza do médium. Porém, pela resposta da questão 7, nós percebemos que ele está diferenciando essa natureza de fluido. E aí eu pergunto, o que caracteriza essa natureza? Porque a gente faz muita associação, né, a natureza do médium como se fosse algo fluídico, né? Mas ele diferencia muito bem, a resposta está na questão de 7. Né? Ele vai diferenciar, ele vai dizer, quando ele vai falar de fluidos, os fluidos do fenômeno, que são, segundo ele, só dos espíritos, e na questão 5 e na 8, ele vai focar na questão da natureza do médium. O que seria essa natureza? É algo que ele não responde, certo? Questão 2. Subentende-se na resposta à questão 7, né? Que o suposto ectoplasma, que nós aqui absorvemos esse termo, né? Seria um mito. Pelo menos pela colocação desse espírito, né? Porque, afinal de contas, pela resposta que ele dá, o espírito não precisa de fluido nenhum do médium. E eu deixo a questão, será? Não estou dizendo que eu concorde, né? Mas a gente não pode ignorar que o espírito afirma isso lá. Ah, no Livro dos Médiuns, toda coisa, tudo bem. Mas no artigo, o espírito deixa muito claro, na questão 7, a opinião dele. Para ele faz o fenômeno sem fluido nenhum do médium. Ou seja, então, para ele, essa questão de ectoplasma seria um mito, né? Porque ele diz que não precisa de fluido do médium, certo? Vamos lá, terceira observação. Ainda segundo ele, acredito que é o Leão que está respondendo, mas já na frente outras questões eles dizem que são os dois que estão respondendo, mas enfim, ainda segundo ele, né, se a gente observar as questões 10 e a questão 32, a preparação do ambiente e das pessoas, que nós fazemos muito, né, fazendo orações, mantendo pensamentos positivos, não atrapalha e nem ajuda em nada, pois não interfere no processo. Veja a observação que ele vai dar. Que Kardec faz uma pergunta, ele vai responder o quê? A única coisa que pode atrapalhar seria justamente o inverso. Seriam os pensamentos negativos e a incredulidade. Esse é o ponto que o espírito bota. Né? Ele não vai dizer, não, é necessário que se faça uma harmonia, que façam... Não, ele faz isso aí tudo é indiferente. A única coisa que pode atrapalhar, mas não cessa, seria, né, a incredulidade e os pensamentos negativos. E eu faço a pergunta novamente, será? Não estou dizendo que eu concorde, nem que eu discorde. Estou frisando aqui o que o espírito fala, que é o que está lá no artigo. A gente precisa adentrar nesses pensamentos, porque senão a gente não vai refletir. Na questão 17, né, é possível ver um indício, né, de pouco entendimento do espírito. Né? Se você olhar a questão 17, você vai perceber que o espírito tem um pouco de limitação. Ele não é um espírito tão elevadinho, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque quando ele vai dizer na cadeia do pensamento dele, que ele vai falar do bombom, né? Ele pergunta, mas você tira o bombom de um lugar e faz aparecer aqui, e o cara lá da onde você pegou o bombom não sente falta, ele vai dizer, não, mas eu pego de outro lugar e boto lá. Tudo bem, você pega de outro lugar e bota lá. Mas e do outro lugar da onde você tirou para botar para cá? O outro cara não vai sentir falta, não? Se você for buscar a cadeia, né? Se você for buscar a cadeia, a última pessoa sempre vai ficar sem um bombom, e essa pessoa não vai sentir falta, não? Você vê que falta um raciocínio lógico para o espírito na colocação que ele faz, certo? E isso demonstra uma certa limitação no seu pensamento, né? No seu ser. 1 minuto. Beleza. Faltam 3 observações. Na minha quinta observação, eu botei aqui, ó. Analisando as questões 16, 22 e 24, fica a dúvida de como aconteceria esse fenômeno, né? Ele desmaterializa o objeto e materializa novamente em outro lugar, ou ele envolve o objeto com alguma matéria que seria tipo invisível, porque a gente não consegue ver, e aí na hora que chega na hora ele tira esse fluido de cima e aparece novamente. Ele não deixa muito claro, né? Na questão 26, quando ele fala da aparição da tesoura, né, para poder cortar as flores, né? Ele deixa uma bela reflexão, né, de que pelo fato de vermos um fato, né, ou um vidente ver algo, não constitui obrigatoriamente uma lei, pessoal. Mesmo que seja visto, tocado ou sentido, é necessário sempre fazer o que Kardec fazia. Se faça reflexões filosóficas, que se questione, que interroguemos outros espíritos antes de transformar aquelas visões em leis ou princípios do espiritismo. Porque logo depois a gente vai ver que o tesouro, lá pro Livro dos Médiuns, que a tesoura não tinha necessidade nenhuma. O próprio espírito responde isso, né? Que ele nem a tesoura nem o globo. E a última observação é o seguinte, na questão 29... Beleza, só a última observação. Na questão 29, né? Kardec deixa claro que ele não compreendeu muito bem as explicações sobre a tesoura, nem sobre o globo, nem sobre a materialização, tratado nas últimas questões que tinha feito ali. E aí ele pede ao espírito, pergunta se o espírito futuramente vai dar outras explicações a ele, e ele diz que sim, né? Mas vejam que Kardec deixou claro lá que ele
não compreendeu muito bem, não. É isso aí, gente. O próximo aqui da lista é Beto. Começa a contar de agora. Começa a contar de agora. Rapaz, eu não vou falar o que Anderson falou também, eu pontuei aqui. Aliás, ele e Itamar parece que estão se encontrando comigo antes do estudo, né? E são coisas assim interessantes mesmo. Eu assinalei aqui, sem a presença do médium, como é isso? A outra coisa que ele falou do atrapalhar também, não entendi nada. Antes já comentou muito bem, não vou perder tempo. E esse negócio de substituir o bombom, ele na certa pegou de um armarinho, depois pegou do supermercado. Se for supermercado, ninguém vai entender nada. Eu entendi assim, né? Aí é com ele aí. Agora, o de Itamar aqui foi interessante que eu grifei exatamente tudo que ele grifou. Eu só vou acrescentar algumas coisas porque a gente muda a percepção, né? Só para complementar. Quando Kardec começa, primeiro, agradecendo aos espíritos superiores, inclusive ao presidente espiritual, que deve ser São Luís, no meu entender. Mas ele diz uma coisa interessante, agradecer porque, no início, houve muitas lacunas, e o espírito é como se testasse a perseverança dele, ele colocou assim, que auxiliava para que a gente, ou seja, eles, imperfeito ou encarnado, foi importante para que ele não desistisse ou desanimasse. Eu achei interessante isso aqui, que foi de grande valia. Você vê que até Kardec com a missão, ele fraquejou, ele desanimou, ele disse que não, mas aconteceu, ele deixa aqui bem claro. Depois ele diz que, apesar de ter avançado, apesar de ter o espiritismo naquele momento, ter conseguido vários adeptos, ele não considerava ainda acabada a obra. Ele chega a dizer assim, ó, já é uma base. É uma base, exatamente como a gente pega a base. Se é base, não pode tirar, senão o prédio cai, não é? Então, se é base, é base. A gente não pode tirar Kardec de tudo. Como eu estou vendo em centro aí dizendo que Kardec está ultrapassado, né? Depois ele diz assim, da severidade que Itamar falou, de não mais admitir mensagem que vinha fora da sociedade. Lembra aquele negócio que a gente ficava discutindo? Será que foi na sociedade? Veio da onde? Ele restringiu ali, né? Porque viu que é uma evolução dele, uma evolução da equipe, né? E só que eu vou acrescentar, Itamar, que ele fala uma coisa que é interessante, que a crítica não ia atrapalhar em nada. A gente sabe que atrapalhou. Kardec ficou meio nervoso com alguns aí, não é? Teve algumas mesmo que ele foi para cima. Mas ele diz uma coisa interessante, que a crítica, aquelas de fundamento, tem que ser aproveitável. Não pode ser inútil. Isso é interessantíssimo, rapaz. Quando a gente vê na sessão mediúnica, quando o espírito chega, fala o que quer da gente, a gente é obsessor, é não sei o quê, e não pega o que realmente pode ter coisa ali impressionantes que o amigo nosso não fala. Não tem coragem, o inimigo vai lá e fala porque está vendo com o que Itamar falou, Kardec aqui eu também assinalei. Ver, observar friamente. Talvez esteja faltando nas nossas casas espíritas isso. Friamente, o que é friamente? 4 minutos. O que é friamente? Dentro dos princípios kardecianos, dentro dos princípios espíritas. Não é o achismo nosso. Às vezes a gente se entusiasma demais, como acontece aí, que a gente está discutindo até hoje, se tem sopa em nosso lar, se não tem aquele negócio, e a gente está muito entusiasmado, Itamar. A gente tem que ver friamente o negócio. E restrições, as sessões
que tinha mediúnica. É o que está faltando em nossas casas também. Está faltando a gente ver, escolher como é que vai fazer. Também não pode escolher demais, senão a gente fica sozinho. Porque a gente tem que saber que são pessoas falhas, igual a nós. Agora, que tem que ter alguns critérios, tem. Viu? E por aí vai. E o estudo? Pronto, o Itamar falou. Tempo esgotado. É uma ciência, precisa de estudo e, além do mais, estudo e vivência do que está falando. Beleza? No próximo, aí, se tiver tempo, eu falo mais. Agora, Fred. Estão me ouvindo? Bom dia, para deixar gravado aí o bom dia que eu só dei no chat. É difícil em 5 minutos falar de tanta coisa, mas aí a gente faz o que pode agora e lá na frente complementa, se for o caso. Do texto do discurso de Allan Kardec, assim, não tem muito que adicionar ao que Itamar já falou, já complementou bem o resumo lá do texto, né? Apesar do regulamento da Sociedade Parisiense deixar muito claro, né, não se ter discussões dentro da instituição a respeito de política e religião, né? O que é algo assim bastante interessante, porque se religião não era discutida na sociedade, era mais um sinal de que espiritismo é ciência. E não se brinca com ciência, né? Está bem escrito isso no texto, também, se eu não me engano, no texto do Seu Graz também, parece que tem uma referência a respeito disso aí também. Mas isso não ocorre, né, de um modo geral, nas casas espíritas, né, e principalmente com os espíritas, né, que ainda defendem o espiritismo como religião, né, isso é muito comum. Religiosidade é uma coisa, religião é outra, né, eu acho que nós todos devemos ter religiosidade nas nossas ações e corações. Uma outra coisa é você dizer que o espiritismo é religião, é bem diferente, né. No texto da tipologia, do médio de transporte, né, que acaba a tipologia sendo algo parecido também, eu já tive a oportunidade de ver um fenômeno desse lá em Salvador, e é algo bem interessante mesmo, né? Você visualizar uma coisa que surge do nada, né? Aparentemente do nada, né? Além de cheiros e outras coisas mais, e a própria tipologia, né, que é aqueles barulhos de pedras no telhado, pedras que caem do telhado, enfim, né, é materialização de alguma forma, né, e é bastante interessante isso. E o mais interessante, né, como o Beto falou aí também, né, se aparece em algum lugar é porque veio de outro, né. No meu tempo de criança, a gente dizia que era o Saci Pererê que fazia sumir as coisas em casa. Eu acho que todos vocês já tiveram alguma oportunidade de ouvir algo parecido quando crianças, né? E também a oportunidade de procurar um objeto em casa e não achar, né? Só depois de muito tempo você localizava um objeto que você tinha colocado no lugar, daqui a pouco estava em outro, né? Alguns chamam de espíritos zombeteiros que fazem isso, etc. e tal. Na religião católica, da doutrina católica, tem até prece e santo específico para você pedir a devolução dos objetos que somem em casa, né? Isso se aprende em criança, né? Principalmente com os mais velhos, né? E a gente observa que flores, ele diz que tirava de jardins, bombons de outros lugares que não notava, etc. e tal, né? Mas eu nunca vi até hoje ninguém dizer que tirou dinheiro e entregou dinheiro a alguém. Né? Que seria interessante também, porque se eu posso tirar um bombom ou flores, eu também posso tirar dinheiro, né? Mas imagine a confusão que isso não ia dar, né? Dentro da sociedade, se alguém dissesse, você quer quanto? 100 dólares? 1 milhão? Espera aí que eu vou buscar ouro, ou prata, ou não sei mais o que, né? E algumas experiências que, infelizmente, claro que não se pode fazer por conta das leis, né, e por conta da tradição religiosa, mas seria interessante, naquele momento que o anel da mãe apareceu, se alguém pudesse olhar no caixão, né, se o anel tinha sumido mesmo, ou se era outro objeto de outro lugar e não que estava no dedo da falecida genitora, né? Quer dizer, são comprovações de caráter científico, né, que se pudessem ser feitas seriam interessantes, né, em vários aspectos, se eu tivesse, evidentemente, tempo para isso. E ele fala também que só pode movimentar objetos no planeta Terra, que não estava em condições
de trazer de outras esferas, de outros globos, né? E no que se refere ao seu Gleisner, é legal, é interessante saber que é um espírito que tem conhecimento, né? Que já tinha anteriormente conhecimento antes do desencarne, e que questões envolvendo o seu aspecto emocional, como bem Roberto falou aí, o levaram a sintomatizar doenças físicas e orgânicas que o fizeram desencarnar até cedo, né? Muito novo, né? 35 anos, mas naquela época, né, 35 anos, a expectativa de vida era 40, 50 anos de idade, então ele já estava até chegando a uma certa velhice, né, pela expectativa de vida da época, né? Mas, mesmo assim, 35 anos, uma idade relativamente nova para a pessoa desencarnar assoberbada por problemas Sempre esgotado. morais e físicos, né? E é interessante, só para finalizar, Marcos, que como ele coloca muito bem, né, as condições que ele estava lá, né? Eu senti falta apenas de Kardec, talvez seria interessante isso, não sei se lá na frente o seu Graça vai se manifestar ou não, mas bem que Kardec poderia ter perguntado, ao invés de perguntar onde é que ele estava naquele momento na sociedade, né, dando a comunicação, dizer onde é que você está no mundo espiritual, o que é que tem lá, o que é que você fez, você sente o quê, você faz o quê, você anda por onde, né? Eu senti falta de Kardec perguntar isso, já que ele era uma pessoa que tinha informações da doutrina espírita e não perguntar se ele estava na cadeira do lado esquerdo ou na cadeira do lado direito. É uma bobagem, né? Eu achei a pergunta assim muito boba de Kardec, mas ele poderia ter avançado mais nisso aí. Pode ser que lá na frente, não sei, vamos ver, né? Lá na frente, lá um pouquinho aí, vamos falar lá na frente, lá na frente e continua. Robert Val. Bom dia para todos. Não sobrou nada para mim, meu Marco. Não sobrou nada para mim. Já que não sobrou, eu vou tentar fazer só umas colocações rápidas aqui. Na matéria que Itamar apresentou, o discurso de Allan Kardec, é extremamente nítido a diferença cultural das pessoas daquela época e para a maioria que nós vemos hoje dentro do movimento espírita. O pessoal tinha um foco muito grande, Kardec coloca isso muito bem, um nível intelectual muito bom, até no próprio discurso, que está falando aí que consegue sintetizar, falar muito em pouco tempo e com a linguagem muito bem direcionada. Aqui nós estamos ainda deixando muito a desejar em relação a isso. Então, eu entendo essa parte, entendo a racionalidade com que Kardec estava fazendo toda aquela obra estrutural, como o Beto falou, o alicerce, que não deveria e não pode ter as tortuosidades para que não venha implicar no restante da obra. Outra coisa que ele chamou também, isenção da emoção, que é uma coisa muito difícil. Você ficar meio que isento da emoção e trabalhar única e exclusivamente a questão da razão. O estudo aprofundado também que ele relata como ciência, necessário é que haja esse estudo aprofundado. E também ainda continua sendo a dificuldade nossa, nossa no sentido geral mesmo, porque se a gente transporta isso para dentro da casa espírita, não precisa falar, todos vocês sabem a dificuldade que é em relação ao estudo. Então, essas observações que Kardec faz são extremamente pertinentes, adequadas, muito bem adequadas à época que ele está vivenciando, e fica também como ensinamento para nós. O resto já foi falado, não vou ficar repetindo o que já foi dito. No fenômeno de transporte e materialização, ele chama muito bem a atenção em relação à questão do magnetismo, e bate na questão do magnetismo, que, eu volto a dizer, nós não temos dado a devida atenção à questão do magnetismo. Quem é que estuda magnetismo? Já foi falado isso aqui. Eu lembro das colocações que Anderson fez, também não irei repetir, porque diversas anotações semelhantes a de Anderson, eu as fiz aqui também. A questão do transporte de objetos, isso me chamou muito a atenção. Tem me chamado muita atenção desde quando eu iniciei o estudo na doutrina espírita, porque nós não temos o conhecimento dos fluidos, nós não temos conhecimento como se manipula,
o processamento dele, e até mesmo a essência, a sua origem e a diversidade de fluidos. Então, eu fiquei, toda a vida eu me perguntei, como é que você pode pegar um objeto material, envolvê-lo em um fluido especial porque nós não sabemos diretamente o que é, especificamente o que é, envolve e dá penetrabilidade a esse objeto. Ou seja, esse objeto, se estivesse num local totalmente fechado, ele iria penetrar, iria entrar. Então, como é que um objeto material envolvido num fluido e tem a capacidade de penetrar uma outra matéria? Então, isso aí, para mim, ainda fica uma interrogação muito grande, como é que nós vamos poder analisar isso aí. Da mesma forma, a produção, eu coloquei aqui, da escrita direta, você produzir, está escrito aqui qual material utilizado no Livro dos Médiuns, lá nós vamos ver que, se eu não me engano, é um material semelhante ao grafite, né? que se sobrepõe sobre o papel. Então, ou seja, nós estamos muito longe mesmo, e nos falta muito conhecimento em relação a essas nuances, e que, na verdade, a pesquisa deixa muito a desejar e não tem chegado para nós. Voltando aqui à questão da natureza do médium, que Anderson acabou de colocar, eu entendo ainda que necessita da presença, necessita da combinação fluídica do médium com o espírito, e eu não concordo também, quer dizer, não concordo a força de expressão. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao que foi colocado aí, eu vou deixar em cima do que Anderson colocou para não ser repetitivo. E para finalizar aqui, doutor Glass, né? O Glass também já foi falado, que as minúcias da questão, aí vejo ele também como um espírito que possui conhecimento, mas não vejo de grande elevação. Eu entendo o espírito mediano, que teve o conhecimento, certo? Mas não teve tanta elevação assim. E o restante já foi falado, eu não quero ficar chovendo no molhado, não. Para mim tá bom. Tempo agora para Itamar fazer suas considerações. Beleza, eu não vou me referir ao meu artigo, porque tem que ficar alguns nós aí que eu acho que a gente tem que discutir, não é? Vocês já pulsaram, o Marco pulsou no artigo dele, Anderson também, justamente essa questão 7 da apresentação de Marcos, quando o Espírito diz que não é necessário o fluido do médium para a produção do fenômeno. E Roberval, no final, aí falou uma coisa que nós não conhecemos os fluidos. Veja como eu vou trazer uma pimenta maior, meu amigo Roberval. Vou trazer uma pimenta maior. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 65, vai trazer, né, um questionamento sobre o fluido vital, e os espíritos vão dizer o quê? O fluido vital é o que é chamado de fluido magnético. Só que na pergunta 427, quando ele vai perguntar aos espíritos, de que natureza é esse fluido magnético? Ele vai dizer, fluido vital, eletricidade animalizada. Não diz nada, não explica nada. Na realidade, uma redundância aí, e fica meio... Aí vem essa questão. Na Revista Espírita de 1859, que a gente estudou, Kardec vai fazer várias perguntas sobre o fluido magnético. Ele não vai tratar de fluido vital, ele vai perguntar, o fluido magnético emana do sistema nervoso ou está espalhado na natureza? Marcos leu aí essa questão com propriedade do Espírito Erástico, no Livro dos Médiuns, quando ele diz que o fluido vital é indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é apanágio exclusivo do encarnado. Então, ponto pacífico, o espírito está equivocado aí. Eu discuti muito com o Anderson sobre essa questão ontem, ele vai trazer algumas coisas interessantes. Só que na pergunta 77, veja como o negócio começa a dar um nó na cabeça da gente. No item 77 do Livro dos Médiuns, olha o que Kardec vai dizer. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital. Segue-se quando o espírito está encarnado, é ele que dá vida ao corpo por intermédio do perispírito.
Aí Kardec já vai dizer que o fluido vital é o perispírito, que é o perispírito que dá vitalidade ao corpo. Olha que negócio complicado. Só que no item 70, no item 70 do Livro dos Médiuns, no item, deixa eu ver aqui para não afirmar, das manifestações inteligentes, não, da teoria das manifestações físicas, no item 73, na pergunta 15, na pergunta 14, Kardec vai dizer, já disse, qual é o papel do médium nesse fenômeno? Já disse, o fluido do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal. Aí na 15, o espírito pode agir sem um concurso de um médium? Aí a resposta, pode agir com o desconhecimento. Quer dizer, muitas pessoas servem de auxiliares. O espírito toma delas como uma fonte, o fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que é o concurso de um médium, tal como entendeis, não é sempre necessário, que tem lugar, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. Ele fala justamente isso. O concurso do médium não é necessário ter conhecimento. Agora, aí vou terminar de botar o resto da pimenta. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec, quando vai trazer a definição de médium, ele vai dizer o quê? Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência de seu poder e que produzem os fenômenos espíritas por ato de sua vontade. Ou seja, Kardec vem dizer que é indispensável o concurso do médium, e aí eu, na minha teoria, para finalizar, na minha teoria, eu acho que não fluido vital, mas fluido magnético ou fluido animalizado na produção desse fenômeno. Tem tempo ainda. Ainda tem outra questão para ser levantada, viu, gente? Que eu discuti, que eu queria que antes você esclarecesse isso. Olha, nós estamos o quê? Nós estamos aqui em maio, né? Nós estamos em maio de 1861. Livro dos Médiuns foi lançado em 1860. Veja como o boletim faz falta. O boletim só foi publicado até fevereiro. Quando é que obteve essa comunicação, já que Kardec levou isso para o Livro dos Médiuns? Ora, se foi em maio e lançou em janeiro, né? Ele preparou antes, até 1860 já tem referência sobre isso. Desata esse nó, eu vou deixar para antes desatar esse nó, para a gente perceber a respeito daquilo que a gente chama cronologia, que a gente tem que ficar atento. É a cronologia das obras, é por isso que a gente faz esse link, vai e vem, embora, Fred até fez uma observação, finalizado. Eu compreendi que não é interessante a gente avançar e discutir sobre fluidos na Gênese. Não, a gente está em 1861, a Gênese é 1868. Vamos discutir com o conhecimento que tem de maio para trás. Então, agora sou eu. Marca aí para mim, por favor, 5 minutos. Cronometrando. Pronto? Bom, eu também fiquei aqui. Esse texto, para mim, é um texto que me trouxe muitas interrogações, até porque a dificuldade da gente compreender na totalidade a questão de fluidos, de uma série de coisas. O que tem uma questão aqui, no número 31 e 35, que eu tinha colocado aqui, sobre a produção de fenômenos de transporte vos causa sofrimento ou embaraço qualquer, não nos causa nenhum sofrimento, porque temos permissão, mas nos causaria e grandes se quiséssemos produzir efeitos sem que estivéssemos autorizados. Quem dá autorização? Qual é a relação dessa autorização para se produzir? Tem alguém, de alguma forma, mantendo vigilância com relação a isso? O que é que impossibilita o espírito a realizar esse ou aquele fenômeno? Da mesma forma, quando ele diz assim, você pode trazer uma flor de um outro globo? Não, para mim isso é impossível.
Mas aí tem uma pergunta mais, tem uma segunda que diz assim, um espírito superior pode manipular, provavelmente pelo conhecimento das questões fluídicas, e que pode estar fazendo isso de alguma forma. Aí, na pergunta 35, aqui, quando ele disse, por vezes, há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada. Seria coisa dos espíritos, que Fred até tinha comentado em relação a isso. Ele diz assim, isto acontece muitas vezes, com frequência, com mais frequência do que imaginais, mas poder-se-ia remediar o problema pedindo ao espírito que devolvesse o objeto desaparecido. Aí eu lembrei aquela questão, São Longuinho, o povo fazia esse tipo de coisa e vai pedindo para que volte esse negócio. E a gente fica assim, bom, será que isso tem fundamento mesmo? Porque se o povo pedia para que houvesse essa devolução, mas assim, o que é notório aqui é que essas coisas, por exemplo, numa sociedade como a nossa, o fato de desaparecer um saco de bombom em um lugar que tem milhares ou qualquer coisa desse, que é provavelmente o mínimo possível, né? Mas, não sei se foi o Fred tinha dito bem, e se pudesse saber desenterrar o caixão para ver se realmente tiraram o anel. Kardec ele disse, bom, isso aqui é uma coisa pessoal e provavelmente não haveria de dizer que aquilo ali seria falso, porque é reconhecido pela própria família. Então, essas questões elas vão convalidar como verdade. Mas, em todo momento, sobre essa questão do fluido, desses médios de transporte, como se dá essas questões, eu acho que ainda vai demorar muito para a gente ter consciência, porque eu acho que isso também abrange parte dessa ciência oficial que está por aí e que a gente ainda não tem compreensão dessa realidade. Eu fico por aqui. Aí, ainda tinha 1 minuto, viu, Marcos? Deixa eu cronometrar o meu aqui. Eu vou cronometrar pegando o gancho de Fred, né? As perguntas de Kardec ao espírito do Dr. Glass, né? Como o que é que estava acontecendo, onde é que ele estava, o que é que ele estava fazendo. Eu concordo plenamente. Agora, nós observemos que é uma dúvida nossa sobre essa questão de colônias espirituais, que a gente já tem falado sobre isso aqui, né? Mas que Kardec já tinha havido a codificação do Livro dos Espíritos, e que estava lá na questão 1012, em algumas edições 1011, que não existe lugar circunscrito. E que em outros, se a gente observar, se a gente relembrar, ele já tinha feito essa pergunta a outros espíritos, como é que estaria, o que é que estariam fazendo, e os espíritos, não, nós estamos no espaço, estamos em todo lugar, estamos, né, onde a gente deseja ir, a gente vai, apesar de existirem alguns lugares interditos, né? Então, eu acho que o Kardec, a preocupação dele mais era elaborar a questão da constituição do perispírito, né? Porque ele trouxe à tona esse entendimento que o perispírito era um invólucro, né? Que o espírito possuía no plano espiritual. Quer dizer, nós encarnados, né, almas, nós temos esse corpo físico que faz a gente ter contato com o mundo material. E o perispírito faz com que a gente tenha esse contato com o plano espiritual, tá? Com a matéria, né, sutil do plano espiritual. Então, eu tenho entendimento que o objetivo era esse. Tanto é que ele se aprofundou perguntando, né, se ele estava entre duas pessoas, se isso fazia com que essas pessoas precisassem, ele sair do lugar, essas pessoas estando... Ele disse de forma alguma que o perispírito, né, passa por todo lugar, não tem nada que impeça de forma alguma dele ultrapassar qualquer objeto sólido. Aí ele também se aprofundou perguntando, e se você ficasse visível a nós, como é que nós veríamos? E o espírito do Dr. Glass, você já tem a resposta em relação a isso, mas seria assim, eu estaria entre vocês de uma forma vaporosa, tá? Sutil.
E aí ele se aprofunda. Mas se você conseguisse se materializar, aí sim, eu teria que sair do local, ou vocês se afastarem, né? Aí a lei da física, que dois objetos não conseguem ficar no mesmo lugar. É uma lei da física. E é isso interessante, que a gente tem que diferenciar a lei da física da lei espiritual, tá? Porque muitas das vezes a gente quer trazer para o plano espiritual os conceitos da lei da matéria, da lei da física, das sensações físicas, né? E no plano espiritual são outras leis totalmente diferentes. Aí o nosso entendimento, por isso, da necessidade de reencarnar, né? Porque nós vamos passar por experiências materiais das leis físicas que vão nos auxiliar ao nosso crescimento espiritual. Agora, pegando outro gancho sobre questão de religião, de religiosidade, né, que o Fred falou, aí eu comento sobre a questão que nós nascemos com algo chamado, e Kardec, eu não me recordo qual dos artigos, tá? Mas ele fala na Revista Espírita, vocês podem procurar isso, sobre religião natural. Ele comenta que todos nós nascemos com uma religião natural. O que é essa religião natural? A nossa necessidade de nos reconectar a Deus, né? Porque nós saímos dele, né, naquela questão dos simples ignorantes, aí a gente pode encontrar no capítulo 3 do Céu e Inferno, no capítulo 3 do que é o Espiritismo, questão 641 do Livro dos Espíritos, simples ignorantes, ou seja, na questão de nulidade, e no processo evolutivo, né, através das encarnações, é que a gente vai sentindo essa necessidade de buscar Deus, que é onde nós vamos encontrar a felicidade plena. 1 minuto. Tá certo. Essa felicidade plena, tá? Então, essa questão da religião natural, todos nós possuímos. Agora, o que Kardec falava é essa religião dogmática, né? Que tem leis, dogmas, rituais. A doutrina dos Espíritos não é a base da doutrina dos Espíritos, porque o propósito do Espiritismo é o nosso desenvolvimento moral. E quanto à questão dos efeitos físicos, né, nós podemos encontrar lá, já era, vamos lá, contextualizar, já tinha sido publicado o Livro dos Médiuns, tá? E nós vamos ter lá no capítulo 5, que fala das manifestações físicas espontâneas, e tem sobre fenômeno do transporte. São itens 96 e 97, que podem nos auxiliar, nos aprofundar mais sobre isso. Prontinho. Pode passar. Pronto. Na verdade, aqui a gente está já com... Só temos 4 minutos para a gente fazer o encerramento. Eu vou passar aqui, seria 1 minuto para cada um. Fred deu o tempo dele para Anderson. Então... Ô, Marcos, deixa eu dar uma sugestão para quer dizer, perguntar a todo mundo, se todo mundo pode, mas eu acho que 1 minuto é muito pouco para cada um falar. Vê se todo mundo, você der 2 minutos a todo mundo, eu acho que a gente vai passar uns 4 minutos só do horário, gente. O que vocês acham? 3 minutos, rapaz. 3 minutos se todo mundo concordar, por mim tudo bem. Tem que ver com o 3 pessoal. minutos. Que pessoal preguiçoso é esse? 3 minutos. Pode passar um pouquinho, 3 minutos também eu concordo. Pronto, tudo bem. Então, vamos lá. Seria Anderson. Pronto. Então, beleza. Então, no caso, Fred me deu o tempo dele, né? Obrigado, Fred. Muito obrigado pela caridade. Deus te abençoe. Viu? Então, tem 6 minutos para fazer algumas colocações. Pessoal, vê só. Como eu falei na primeira parte, eu falei especificamente do artigo, né? Agora eu vou falar sobre o que está no Livro dos Médiuns, como já foi citado por alguns, mas Robertinho lembrou agora. Está no Livro dos Médiuns, ó, decorem isso, por favor, momentaneamente. Eu queria muito que vocês dessem uma lida nisso depois. Tanto quem está aqui no estudo, quanto quem acompanhar o vídeo depois. Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 5, itens 96 a 99. É específico falando de fenômenos de transporte, certo? E aí o que acontece? Eu vou falar algumas observações. Primeiro, no item 98, Kardec já deixa claro a posição dele, né? Como já referido aqui, tanto por Marcos quanto por Itamar, quando ele vai trazer a dissertação no item 98, né, do espírito Erasto, que segundo Kardec coloca lá, né, abre aspas, Erasto é um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável de profundidade e lógica, fecha aspas. Então Kardec coloca essa dissertação de Erasto como uma referência para
é quase como um peso de referência, né? Como ele acredita, né, na elevação, na lógica desse espírito, como ele bem colocou, ele vai levar o que outros espíritos falam e comparar com a posição de Erasto. Ele deixa claro no item 98, fica a sugestão para leitura, tá, pessoal? Depois a outra observação é a seguinte. Para mim, a principal observação está no item 99, certo? Quando Kardec traz à tona que ele levou essas questões respondidas aí do artigo de Leon, ele levou para a apreciação de Erasto. Está no item 99 do Livro dos Médiuns. Ele levou para apreciação. E depois ele colocou aí no Livro dos Médiuns, no item 99. Ele vai botar essas perguntas, vai botar as respostas do espírito e vai botar as observações de Erasto. Está aí no Livro dos Médiuns, item 99. As correções que Erasto fez sobre algumas coisas que o espírito falou. Inclusive, tem algumas perguntas que ele fez para esse espírito, como eu citei aqui, a questão 7, por exemplo, e a questão 8, que é quando ele fala que não precisa do fluido do médium, que ele precisa só do fluido dele. E na questão 8, quando ele vai falar da natureza do médium, Kardec retirou. Não está no Livro dos Médiuns. Ele nem fez essas questões a Erasto e nem levou para lá, o Livro dos Médiuns. Certo? Se você for olhar, essas perguntas não estão lá. Tá? Terceira questão. Né? Eu deixo, como já tinha dito, a todo mundo a sugestão, né, gente, da leitura dessa parte, é importante. Mas como exemplo, para vocês verem do que Kardec fez lá no Livro dos Médiuns, eu vou citar aqui a questão 13. Certo? Do Livro dos Médiuns lá, ó, nessa parte. Na questão 13, ele vai trazer aquela pergunta lá do artigo. Como transportais o objeto? Prendei-os com as mãos? E ele responde, não, nós o envolvemos em nós, né? O envolvemos, isso. Olha a nota de Erasto. Kardec botou aqui no Livro dos Médiuns, nota de Erasto. Ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto com sua própria personalidade. Mas como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, ele combina uma parte desse fluido com a parte do fluido animalizado do médium, e é nessa combinação que ele exerce e transporta o objeto, motivo do transporte. Não é, pois, justo dizer que ele envolve nele. Ou seja, só dei um exemplo aqui, tá, gente? Porque é muita coisa, é bom vocês darem uma lida, é muito interessante. Tem 98, 99 dessa segunda parte do Livro dos Médiuns. Por último, para mim, é a observação principal, gente, né? Eu gostaria de trazer aqui a observação, como o Itamar já chamou a atenção, né? Importantíssima no sentido histórico do espiritismo, né? Como foi anunciado na Revista Espírita de janeiro de 61, né? Que o Livro dos Médiuns foi lançado, janeiro de 61, tá aí na Revista Espírita que a gente estudou, certo? Dia 10 de janeiro ele lançou à venda o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, não, gente, perdão, o Livro dos Médiuns, né? Mas na edição que a gente está estudando agora, a gente está em maio, né? A gente tá... esse livro contém uma comunicação que foram obtidas posteriormente ao lançamento do Livro dos Médiuns, certo? Porque a evocação utilizada como estudo, que a gente está falando aqui hoje, está lá. Antes da evocação, ele bota que realizou a evocação no dia 1º de março. Mas o Livro dos Médiuns foi lançado em janeiro. Mas ele fez a evocação em março, né? Fora que depois ele ainda levou, fora ele fazer essa evocação no dia 1º de março, ele, depois disso, ele ainda levou para a apreciação de Erasto. Quando foi que ele levou? Ou seja, mais tempo ainda depois, né? Ele levou para a apreciação de Erasto, né? Isso nos mostra o quê? Que mesmo que nem sempre Kardec comunicasse isso, às vezes ele comunicava, mas nem sempre, né? Ele fazia correções e inclusão de novos assuntos nas obras que ele já tinha lançado, quando ele lançava novas edições. Nós não sabemos quando ele fazia, mas nesse caso específico desse artigo, né, é inquestionável que essa questão sobre os fenômenos de transporte não tinha como estar na obra original, né? Não pelo menos da forma que ela está, não pelo menos da forma que está, né? Ou seja, essa questão de fenômenos de transporte, item 90, beleza, 96 a 99, né? O item 98 e 99 é falando diretamente desse artigo, mas essas evocações foram feitas em março. O livro foi lançado em janeiro, ou seja, essa edição que eu tenho no Livro dos Médiuns, por exemplo, que é uma tradução da 36ª edição do Livro dos Médiuns, ela já é uma tradução corrigida e ampliada por Allan Kardec, né? Ela já é uma edição que foi feita depois da edição original, porque ele já fez complementos. E isso mostra o trabalho sério de que ia vendo as modificações, ia aprendendo com os espíritos, com as observações, com as experimentações e fazendo sempre que necessário as correções que eram precisas nas suas obras. E isso não quer dizer, só para finalizar, que eu estou dizendo que quer dizer que toda adulteração foi feita por ele. Não, valeu.
a gente precisa questionar, tá, gente? Porque existe essa história da questão das adulterações da obra, e aí tem que ter um estudo minucioso mesmo para ver, porque a adulteração é uma coisa e a alteração feita pelo autor é outra coisa, certo? Essas eram minhas colocações, gente. Obrigado por me ouvirem. Vamos lá, Beto. Rapaz, esse negócio do transporte aí, Itamar já falou, já botei aqui. Não tem negócio de concordar. O espírito viajou na maionese mesmo. Falou besteira, tem que ser do médium mesmo. A gente fica cheio de dedo para falar. Tá aí, ó. Em questão do fluido vital, Itamar falou várias coisas aí, mas quando a gente for ver, é tudo a mesma coisa. Depende da pergunta e do ângulo que está vendo. Não vejo distorção, não. Mas sobre o que ainda do discurso de Kardec, ele coloca uma coisa interessante, que os inimigos não são aqueles que criticavam. Eram os desencarnados, que a gente sintonizava com ele pelo orgulho, pelos ciúmes, pela vaidade, e poderia desunir o grupo. Ficarmos atentos em nossas casas, isso aí. Agradecer aos médiuns. A gente nunca agradece aos nossos médiuns. É difícil, viu? A gente exige mais, viu? Às vezes uma avaliação severa, a gente deveria ser mais amoroso. E o interessante, por que não publicava logo? Kardec colocou uma coisa interessante. Primeiro nós tínhamos que nos instruir para depois instruir. Olha que prudência danada dele. Era um trabalho de instrução dele. Como é que ele poderia logo colocar publicamente tudo? Achei interessante isso aí. E na que Robertinho falou aí, a instalação que você falou, porque de ordem moral, a gente sabe. A doença primeiro se instala no perispírito. É por isso que a gente vai para o médico e diz assim, a bateria não deu nada, está tudo ótimo, porque já está instalado no perispírito. E se eu não tomar tendência, vai para o corpo físico. É por isso que a gente vai e acha que está tudo bom, que é obsessor e tudo mais. E última coisa aqui que Itamar colocou aí, do repetir. Os mentores fazem isso com a gente não toma tendência. Toda sessão a mesma coisa. União, perdoe, e a gente continua brigando. Até os espíritos estão usando o método de Kardec e a gente não ouve zorra nenhuma. É só isso aí para instalar aí. Então agora é Roberval. Roberto? Não, mas aqui Anderson, Beto, você seria, e Roberval. Depois aqui ficaria. Roberto já falou. Não, eu estou falando, Beto falou só isso. Ô, rapaz! Mas ele usou aqui ao tempo, ó. Hoje é um dia atípico, Bora lá, Roberval. Não, deixa eu te dizer uma coisa. As minhas colocações esgotaram aí em relação ao tema. Eu vi as sugestões que foram dadas e eu tenho acompanhado aqui o que Fred está colocando. Aí são provocações interessantes. Eu acho que qualquer colocação que eu venha fazer agora não vai somar muito com o que já foi colocado. Então, deixa para lá. Quando se transporta um objeto pequeno, e Fred lembrou muito bem, se fosse de 200 quilos, transportaria da mesma forma. Então, são questões assim que eu confesso que necessita se aprofundar mais para saber se existe essa possibilidade ou não. Porque você transportar um objeto de 200 quilos é um negócio danado. Então, vamos para adiante. Então, a minha parte está ótima. Não quero fazer mais nenhum comentário, não. Pessoal, só um comentário breve aí. No livro dos médios, essa nota de Erasto é muito interessante, ninguém citou isso aí, ó. Creio que o fato está explicado de um modo insuficiente em razão da capacidade do espírito que respondeu. Então, trocando miúdo, o Beto tá certo, o espírito viajou na maionese mesmo, Beto. O novo nome do espírito. Conhecimento do espírito, né? Mas derrapar na maionese é uma conversa assim mais própria do nosso tempo, né? Mas eu acho que era o conhecimento dele. Eu concordo, Fred. Cada um só dá o que tem, amigo. A gente tem o tempo todo
Um detalhe. Mas veja que Kardec não tomou como verdade. E o importante é isso. Uma informação que aparentemente tinha muito conteúdo, técnica, mas Kardec ficou o quê? Ele disse, rapaz, vou ver isso não é um objeto de fé, que lá nas revistas espíritas anteriores ele disse, isso pode ser um objeto de fé, um artigo de fé de um espírito. Por isso é que ele levou, olha aí, ele buscando informação de outros espíritos através de outro médium, provavelmente outro médium, para saber. Então, essa checagem é importante. Tem um detalhe que eu anotei aqui e esqueci de falar. No início desse artigo aí do transporte, Kardec diz uma coisa importante que a gente não leu. Ele diz assim, que vai evocar porque era um fenômeno que ele ainda não tinha conhecimento, só escreviam para ele. Vai lá no início. Então, foi a primeira comunicação nesse sentido. E ele diz assim aí do espírito, vou evocar porque eu participei de uma sessão dessa. Então, Kardec não podia questionar nada. Era uma coisa nova que estava surgindo, entendeu? Mas ele já trouxe, em 1858, teoria das manifestações físicas, 2 artigos. Não, mas não de transporte. Mas não de transporte. Então, pode ler no início que ele diz assim, para ele, para a sociedade, é um fenômeno desconhecido que somente tinha por cartas. Que chamou a atenção dele e que só evocou o espírito porque participou de uma sessão dessa. Pode ver para lá. Foi a primeira do transporte. A discussão está boa, mas vamos manter o horário e fazer as coisas que devem ser feitas. Né? Nós vamos encerrar, as discussões podem ser levadas para o chat e cada um vai colocar no WhatsApp aquilo que entende ou que deve colocar como discussão ainda mais, né? Aí eu peço, a gente já deu... É isso mesmo, Marcos, põe ordem na casa. Então, agora... até de manhã. Roberto vai fazer a prece para a gente encerrar, por favor. Tá certo. Roberto, rapidinho. Fala. Eu sabia que Beto ia tirar os 30 segundos que ele deixou para lá. Ele não deixa por menos, hein? Vamos lá, gente. Olha, só temos, nesse momento, a agradecer pela essa oportunidade abençoada de podermos estar compartilhando aprendizados, conhecimentos, experiências e dúvidas que são importantes e necessários ao nosso crescimento, evolução, e para que nos tornemos melhores instrumentos da espiritualidade, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Queremos agradecer a presença dos amigos espirituais que nos inspiraram esse debate, esse entendimento e esta compreensão. E que possamos cada vez mais nos dedicando, nos aprofundar de forma a agregar melhores conhecimentos e aprendizados. Sendo assim, é em nome de Deus, em nome de Jesus, dos bons amigos espirituais que nós encerramos os trabalhos da manhã de hoje. Desejando a todos muita paz e luz.